Capítulo 7. A criança obtém conhecimento por meio dos seus sentidos. Lições da natureza. Observe uma criança olhando fixamente para algo novo para ela, um arado em funcionamento, por exemplo, e você verá que ela está tão naturalmente ocupada quanto um bebê no peito. Ela está, de fato, absorvendo o alimento intelectual que a faculdade operante de seu cérebro requer nesse período. Em seus primeiros anos de vida, a criança é toda olhos. Ela observa, ou mais verdadeiramente, ela compreende ao chamar a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição em seu auxílio, para que se possa aprender tudo o que é possível de ser descoberto sobre cada nova coisa que surge em seu campo de visão. Todo mundo sabe como um bebê manuseia a colher ou a boneca que as pessoas crescidas e arrogantes lhe dão para mantê-lo quieto, de forma desajeitada, com seus dedinhos macios, e a leva até a boca e bate para que produza o som que possui. A criança está fazendo suas lições e está aprendendo tudo sobre aquilo em uma velocidade absolutamente surpreendente para o fisiologista que considera o quanto está implícito no ato de ver. Por exemplo, para o bebê, assim como para o adulto cego que teve a sua visão restaurada, não há, a princípio, nenhuma diferença entre um quadro plano e um corpo sólido, pois as ideias de forma e solidez não são obtidas de maneira alguma por meio da visão, e sim por meio dos julgamentos da experiência. Então pense nos tapas vagos no ar que a mãozinha dá antes que possa agarrar o objeto de seu desejo, e você entenderá como o bebê aprende o paradeiro das coisas, não tendo ainda nenhuma ideia de direção. E por que ele chora pela lua? Por que ele deseja igualmente um cavalo ou uma mosca como um brinquedo apropriado? Porque longe e perto, grande e pequeno, são ideias que ele ainda precisa compreender. A criança realmente tem muito trabalho a fazer antes de estar em condições de acreditar no que vê. Mas a natureza ensina tão gentilmente, tão gradualmente, tão persistentemente, que a criança nunca fica sobrecarregada, mas continua acumulando pequenos estoques de conhecimento sobre o que se lhe apresenta. E é neste processo que a criança deve continuar pelos primeiros anos de sua vida. Este é o tempo de fazer estoques e deve ser dedicado a armazenar imagens de coisas familiares. De vez em quando, ela terá que conceber coisas que nunca viu. Como ela poderá fazer isso, a não ser em comparação com coisas que ela já viu e conhece? De vez em quando, ela será chamada a refletir, entender, raciocinar. Que material ela terá, a menos que possua um diário de fatos para consultar? A criança que foi ensinada a observar o quão alto no céu o sol está às 12 horas em um dia de verão, quão baixo às 12 horas em um dia do meio do inverno, é capaz de conceber o grande calor dos trópicos sob um sol vertical e entender que o clima de um lugar depende muito da altura média que o sol atinge acima do horizonte. Sobrecarga. Muito se tem falado ultimamente sobre o perigo da sobrecarga, de se exigir muito trabalho mental de uma criança de tenra idade. O perigo existe, mas não consiste em dar muito trabalho à criança, e sim em lhe dar a coisa errada a fazer, o tipo de trabalho para o qual o presente estado de seu desenvolvimento mental não está preparado. Quem espera que um bebê de colo levante uma barra de 25 quilos? Mas dê à criança o trabalho que a natureza lhe designou e a quantidade de trabalho que ela poderá realizar com facilidade é praticamente ilimitado. Quem jamais viu uma criança cansada de observar, de examinar à sua maneira coisas desconhecidas?
Este é o tipo de nutrição mental para a qual ela tem apetite ilimitado, porque nessa fase é desse tipo de alimento mental que ela precisa para crescer. Lições objetivas. Ora, até que ponto esse anseio pelo sustento natural é satisfeito? Nas escolas infantis e pré-escolas, utiliza-se a lição objetiva, que é boa até certo ponto, mas às vezes é como aquele único feijão diário com o qual o francês alimentava o seu cavalo. Embora de maneira menos metódica, em casa, a criança pode observar uma quantidade maior de novos alimentos. Contudo, nem as casas, nem as escolas se esforçam como deveriam para colocar diante dos olhos da criança o abundante banquete que as suas necessidades exigem. Uma criança aprende por meio de coisas. Nós, pessoas mais velhas, em parte por causa do nosso intelecto mais maduro e em parte por causa da nossa educação defeituosa, obtemos a maior parte de nosso conhecimento por meio de palavras. Nós colocamos a criança para aprender da mesma maneira e consideramo-la estúpida e lenta. Por quê? Porque é apenas com algumas palavras de uso comum que ela associa um significado definido. Todo o resto não significa para ela nada além de vocábulos de uma língua estrangeira. Mas coloque-a cara a cara com uma coisa, e ela será 20 vezes mais rápida do que você para adquirir conhecimento sobre aquilo. O conhecimento das coisas é atraído à mente de uma criança como limalhas de aço a um ímã. E na mesma velocidade em que adquire conhecimento das coisas, o seu vocabulário também cresce, pois é uma lei mental que nos esforçamos para expressar o que sabemos. Este fato explica muitas das perguntas aparentemente sem propósito das crianças. Elas estão em busca não de conhecimento, mas de palavras para expressar o conhecimento que possuem. Agora, considere que desperdício culposo de energia intelectual seria calar uma criança. Abençoada com essa capacidade desordenada de ver e conhecer dentro das 4 paredes de uma casa ou das ruas sombrias de uma cidade. Ou suponha que ela seja deixada solta no campo, onde há muito o que ver. Seria quase tão ruim deixar essa grande faculdade da criança se dissipar em observações aleatórias por falta de método e direção. O senso do belo vem do contato precoce com a natureza. Não há limites para o estoque de informações comuns obtidas de maneira tal que nunca serão esquecidas, com as quais uma criança inteligente pode se guarnecer antes de começar a sua carreira escolar. O garoto que pode dizer de improviso onde encontrar cada uma entre 6 das mais graciosas bétulas, ou os 3 ou 4 freixos mais delicados nos arredores de sua casa, tem 12 vezes mais chances na vida do que alguém com inteligência mais lenta e mais pobre que não distingue um olmo de um carvalho. Não meramente chances de sucesso, mas chances de ter uma vida mais ampla e mais feliz, pois é bastante curioso como certos sentimentos estão ligados à mera observação da natureza e dos objetos naturais. O senso estético do belo, do sublime, do harmonioso parece, em sua forma mais elementar, conectar-se imediatamente às percepções que surgem do contato de nossas mentes com a natureza externa. Diz o Dr. Carpenter, enquanto cita o Dr. Morrow, que afirma com ainda maior intensidade que todos aqueles que têm demonstrado apreciação excepcional de forma e beleza, as suas primeiras impressões a um período ainda anterior à existência de ideias definidas ou de instruções verbais. Muitos homens maduros perdem o hábito da observação. Assim, estamos em dívida com o Sr. Evans por levar sua filhinha Mary Ann
com ele em suas longas viagens de negócios entre as agradáveis veredas de Warwickshire. A menininha ficava entre os joelhos do pai vendo muito e falando pouco, e o resultado foram as cenas da vida rural em Adam Bede e The Mill on the Floss. Warren Walsh, criado entre as montanhas, tornou-se um verdadeiro profeta da natureza, enquanto Tennyson extraiu incontáveis imagens das planícies dos condados do leste, onde foi criado. O pequeno David Copperfield era uma criança muito atenta, no entanto, diz ele. Creio que a memória da maioria de nós conserva mais impressões daqueles tempos do que supomos. Da mesma forma que acredito que o poder da observação em inúmeras crianças ainda muito pequenas é maravilhoso por sua semelhança e exatidão. De fato, creio que poderia ser dito com maior propriedade de muitos homens maduros que são notáveis a esse respeito, que ao invés de terem adquirido já adultos. De fato, eles conservaram essa capacidade infantil, mais propriamente, como observo, em geral, tais homens retêm certo frescor, gentileza e capacidade de satisfação, que também são uma herança preservada desde a infância. Comentário no qual Dickens faz o seu herói proferir sã filosofia, bem como um senso de bondade. Pergunta para uso dos estudantes. 1. Mostre, a partir do comportamento de um bebê, que uma criança obtém conhecimento por meio dos seus sentidos. 2. Caracterize o ensino da natureza. 3. Onde está o perigo da sobrecarga? 4. Por que as lições objetivas são ineficientes? 5. Por que uma criança aprende mais por meio de coisas? 6. Dê alguns exemplos mostrando que um senso de beleza vem do contato precoce com a natureza. 7. O que Dickens diz sobre os poderes de observação de uma criança? Capítulo 8, parte 2. A criança deve se familiarizar com os objetos naturais, coisas dignas de observação. Mas qual é a utilidade de ser uma criança muito observadora se ela não for colocada no caminho das coisas dignas de observação? E aqui está a diferença entre as ruas de uma cidade e as paisagens e barulhos do campo. Há muito para ser visto em uma cidade e as crianças acostumadas com as ruas tornam-se bastante ágeis. Mas os pequenos pedaços de informação a serem recolhidos em uma cidade são fragmentados, isolados. Eles não estão vinculados a mais nada, nem se originam de qualquer outra coisa. A informação pode ser conveniente, mas ninguém é mais sábio por saber de que lado da rua está Smith e qual entrada leva à loja de Thompson. Todo objeto natural é membro de uma série. Agora pegue um objeto natural, não importa o que, e você estará estudando algo que pertence a um grupo, ou membro de uma série. Qualquer conhecimento que você obtenha sobre ele é mais um passo rumo à ciência, que inclui todos os demais elementos de um mesmo gênero. Quebre um galho mais velho na primavera. Você observará um anel de madeira ao redor de uma medula central, e num relance você perceberá uma característica distintiva de um grande grupo de vegetais. Pegue uma pedrinha. Suas bordas são perfeitamente lisas e arredondadas. Por quê? Você pergunta. Ela foi desgastada pela água, desgastada pela exposição ao tempo. E essa pequena pedrinha te deixa face a face com a desintegração, a força, mais do que qualquer outra, responsável pelos aspectos do mundo que chamamos de pitorescos. Vales, ravinas, baixadas, colinas. Não é necessário que a criança seja informada sobre desintegração ou sobre dicotiledôneas. Ela deve apenas observar a madeira e a medula no ramo da aveleira, a agradável
rotundidade do seixo. Aos poucos, ela aprenderá o significado dos fatos com os quais ela já está familiarizada. Uma coisa muito diferente de aprender a razão de fatos que nunca chegaram ao seu conhecimento. O poder passará cada vez mais nas mãos dos cientistas. Vale infinitamente a pena que a mãe tenha certo trabalho diário para assegurar, primeiramente, que seus filhos passem horas diariamente entre os objetos rurais e naturais, e, em segundo lugar, para infundir neles, ou melhor, nutrir neles, o amor pela investigação. Eu digo deliberadamente, diz Kingsley, como estudante da sociedade e da natureza, o poder passará cada vez mais às mãos dos cientistas. Eles governarão e agirão com cautela. Podemos esperar e modestamente e caridosamente, porque ao aprender o verdadeiro conhecimento, terão aprendido também a sua própria ignorância e a vastidão, a complexidade e o mistério da natureza. Mas também serão capazes de governar, serão capazes de agir, porque se deram ao trabalho de aprender os fatos e as leis da natureza. A intimidade com a natureza contribui para o bem-estar pessoal. Mas permitir que as crianças nadem com a correnteza é o menor dos benefícios que esse treinamento precoce deveria oferecer às crianças. O amor pela natureza, implantado tão cedo que lhes parecerá ter nascido nelas, enriquecerá suas vidas com interesses puros, ocupações interessantes, saúde e bom humor. Tenho visto, diz o mesmo escritor, o jovem de paixões ferozes e ousadia incontrolável, gastando saudavelmente aquela energia que ameaçava diariamente mergulhá-lo na imprudência, se não em pecado, em caçar e colecionar entre rochedos e pântanos, neve e tempestade, cada pássaro e ovo da floresta próxima. Tenho visto a bela jovem londrina, em meio a toda a excitação e tentação de luxúria e lisonja, com o coração puro e a mente ocupada com seu guarda-roupas, cheia de conchas e fósseis, flores e algas marinhas, mantendo-se imaculada do mundo, por olhar para os lírios do campo como eles crescem. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Compare a cidade e o campo quanto às coisas dignas de observação. 2. Como o fato de que todo objeto natural é membro de uma série afeta a educação? 3. O poder passará cada vez mais às mãos dos cientistas. Como isso deve influenciar pais e professores? 4. De que maneira a intimidade com a natureza contribui para o bem-estar pessoal?